Olá, você de casa. O Clube das Águias de hoje está mega especial. Hoje nós recebemos ele, que nós já conhecemos dos palcos dos Louvores Animados, que sempre tem uma mensagem que nos alcança nos dias difíceis. É o nosso Juninho, o menino do balanço, que adora pagode, que também é Dep. Meu Deus, que maravilha, que alegria poder estar aqui com você, minha amiga, com todo esse ambiente maravilhoso, com as pessoas que conhecem do palco, as pessoas que conhecem do show, hoje vai conhecer um outro lado, a partir desse momento que estaremos aqui hoje. Fique você de casa aí, já compartilha, tá? Já manda pra todo mundo, porque ele tá assim, ó, com muitas novidades. 2026 começou, hein? Conta pra gente, música nova, já tô sabendo? Pois é, tá chegando música nova, 2026 começou, animado, né? A gente fez essa canção o ano passado e a gente tava aguardando pra começar ela, que é o que a gente faz, né? Tudo que a gente faz é pra Deus. E por isso que surgiu essa música. A gente estava em um evento, já comecei a contar a história aqui. Vai. E tinha um rapaz, né, que estava meio que falando, dançando, crente dançando, que é isso e tal. E aí na volta Deus acabou nos concedendo essa canção. E a gente vai lançar ela sexta-feira, meia-noite, estará disponível a música Pra God. Juninho, você acabou de contar aí algo muito interessante, né? Que acontece com quem trabalha no meio musical. Geralmente, as pessoas costumam viver ou estar dentro de um cenário para criar uma canção. Conta pra gente, dentro da sua trajetória, algum momento difícil que você passou algo onde ninguém viu e que alguma canção Deus trouxe para você, e inclusive dentro daquela estação foi uma canção que Deus trabalhou muito em você? Conta pra gente um pouquinho da sua experiência musical. Acho que a música, né, quando a gente coloca para louvar a Deus, o louvor, a música cristã, ela tem que ser diretamente conectada com Deus, né? Não existe uma outra oportunidade, uma outra forma de você louvar a Deus se as suas canções não é conectada com Ele. A minha maior música de alcance é Balança Mas Não Cai, né? Hoje passo dos 11 milhões e foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Por isso que a música é Balança Mas Não Cai. A gente tinha começado a trajetória cristã, ela não é fácil. Quando você vai para o caminho da música, a área da música também é uma área muito difícil, seja no gospel, seja no secular, ela é muito difícil. E eu estava passando muita dificuldade, porque eu abri mão do meu trabalho. Até hoje, eu nunca assinei a minha carteira de trabalho. Eu trabalho desde os 13 anos de idade, mas nunca assinei a minha carteira, né? Porque eu sempre cuidei desse ministério, então eu tinha medo de assinar a carteira e acabar ficando sem poder fazer os eventos, fazer os shows. Então, eu sofria um pouco no meu emprego porque não tinha um bom salário. A gente praticamente no início de carreira, a gente pagava para poder estar nas igrejas, para poder estar nos locais, nos eventos. A gente ia de graça realmente, então a gente tinha esse custo. Então era um momento muito difícil, onde eu estava fazendo a avaliação se realmente iria continuar, se iria parar, se iria desistir. E aí foi onde Deus me concedeu a música Balança Mas Não Cai. Tive a honra de poder gravar com o saudoso irmão Lázaro, que foi meu padrinho na música, a pessoa que me ajudou muito. As palavras que ele me deu, a gente segue levando hoje, os ensinamentos que ele me passou, então isso foi muito importante pra gente. E a música veio em um momento difícil e foi a música que me trouxe mais alegria, porque ela alcança muitas pessoas. A gente já recebeu diversas mensagens de pessoas. Eu recebi uma mensagem de uma vez de uma pessoa que 3 e poucas da manhã, que estava prestes a se jogar, né, de um prédio. E passou um carro tocando a música Balança Mas Não Cai. A mesma música que as pessoas às vezes criticam, são músicas que já salvou vidas, que já salvou pessoas. E isso é muito importante para nós. Que lindo testemunho. Eu também quero deixar o meu aqui. Faz parte da minha playlist. Aquele dia que eu tô para baixo, não, peraí, balança, mas não cai. Deus foi minha base. E que bacana, meu amigo. Juninho, conta pra gente. Agora você vai descer para Dep, né? Nós temos aí a sua trajetória musical, que ela também são bem posicionadas, né? Sim. Já vem direcionando para isso, mas conta como é que surgiu isso dentro de você. É uma promessa? É algo que tem dentro de você desde menino? Explica pra gente aí, pro pessoal que tá em casa, essa situação de Dep. Olha, eu acho que cuidar de pessoas, fazer o ID, é uma obrigação de todos nós cristãos. Verdade. O cuidar de pessoas é uma obrigação de todos nós cidadãos. Eu sou cristão e sou cantor, e hoje eu estou na posição de político, né? Estou, mas não sou. É muito importante quando a gente entende hoje a necessidade, quando a gente olha hoje o cenário político, a importância de quando a gente está como referência,
né? Apesar de ter a logo, né, do menino, hoje eu já sou um pai, né? Eu tenho um filho hoje de 4 anos, o Guilherme. Sou casado, né? Quero mandar um abraço para minha esposa, Keren. E quando você vai tendo filho, a responsabilidade vai chegando. A gente vê o tamanho da referência que a gente tem para os jovens. E eu trabalho, desde que eu comecei na música, também foi o momento que eu comecei na área política. Óbvio que nos bastidores eu trabalhava a nível estadual. Na minha igreja, eu faço parte da Igreja do Evangelho Quadrangular. E sempre trabalhei nos projetos de cidadania. Então, trabalhamos na campanha de 2018, fomos para a campanha de 2020, fizemos a campanha de 2022 e fizemos a última campanha que eu fiz agora em 2024, onde a gente tivemos um trabalho muito bom em toda a Bahia. Visitamos uma boa parte da Bahia desde 2018. Eu tenho feito show e também temos trabalhado no projeto de cidadania. Então, quando a gente viu o cenário atual, quando a gente tem visto tantas coisas que tem tido, né, contra o povo evangélico, contra a família, principalmente. A gente viu agora no carnaval, onde colocaram, né, em deboche a família ali dentro de uma lata, né, de conserva. Então, a gente percebe que a família tradicional, o que é o normal, está virando estranho, né? O que é o certo está virando errado. Então, a importância da gente entrar na área política é justamente essa. E também pensando no nosso lado como cristão, nosso lado artístico, a gente vê hoje um cenário gospel muito fraco, digamos assim, porque se passou, não tem tanta importância, não tem tantos candidatos que são da igreja. Eu quero aqui até parabenizar o Weber Santana, que é um amigo, que é uma das poucas pessoas que fazem esse trabalho, né? O Weber é uma pessoa que sempre que eu conheci ele, desde 2017, quando eu conheci ele, o Weber já fazia os eventos aqui em Salvador, hoje faz esse evento a nível de Bahia. É um cuidado que tem, a gente vê que alcança tanto artista a nível nacional, quanto artista a nível estadual e quanto artista local. Então isso é muito importante, que continue fazendo esse trabalho e que a gente possa chegar para somar e contribuir com isso também. Maravilha, então você já era atuante, né? Sim. Dentro do segmento aí, cuidando. E agora você só se posicionou mesmo até para ganhar mais força e poder fazer um pouco mais, né, daquilo que você já está fazendo. Eu fiz na pandemia, estava um momento muito difícil para todos, e eu lancei um projeto chamado Delivery Solidário. Era um projeto onde eu abri a porta da minha casa, né, liberei a parte da cozinha da minha casa, onde a gente fazia os alimentos da minha casa, a gente divulgou nas redes sociais, apareceu diversos motoboy, pessoas que realmente trabalhavam com aquilo, para fazer o delivery de graça. A gente entregava alimentos na rua, as pessoas que precisavam, nos bairros periféricos, os bairros que tinham necessidade. E a gente fez esse projeto durante toda a pandemia. E aí a gente precisou parar depois, porque minha esposa estava gestante, né? E aí, já chegando um pouco mais de ter o filho, a gente teve que parar. Mas é um projeto que a gente ajudou muitas pessoas, levamos muita cesta básica, levamos muitos alimentos para as pessoas. E quando acaba, a gente acaba também ficando sem condições de poder ajudar. Então hoje a intenção da gente entrar é que a gente possa colocar mais projetos. A gente já tem um projeto engatilhado agora para o mês de abril, para a gente colocar também, e tudo nesse sentido, de poder ajudar as pessoas e através da nossa música a gente levar o amor de Deus. Parabéns, meu amigo. É muito lindo, né? E que bom. Torço por você, meus parabéns. Amém. É que você possa É o crescer, DEP do povo. Guerreiro, nós estamos falando de política, então é uma nova missão, né? Até o momento, o seu papel na sociedade era trazer louvores, né? Você acabou de relatar aqui algumas coisas que você fez, mas que não tinha tanto conhecimento como 10 milhões de pessoas que escutam o balanço, né? Isso é bom a gente bater um papo também, porque o pessoal acaba conhecendo um pouco mais sobre você. Diante desse novo cenário, o que é que mudou para você com relação a esse novo direcionamento que você está indo? As pessoas, como foi impactada? Pelo que você falou, você já estava atuando, então creio que o impacto não tenha sido tão grande, né? Mas para a gente que está de casa, às vezes não entende, mas explica aí, como é que foi isso para a família, para a equipe? Agora nós vamos trilhar um novo caminho, um novo desafio. São novos gigantes, novos territórios, e como é que está aí isso para você, dentro de você? Como é que você está se organizando? Conta um pouquinho para a gente sobre a sua visão. Olha, tem um cenário, assim como a gente está aqui hoje, Sim. Tem um cenário por trás disso. Eu não seria candidato, eu fiquei aguardando para saber qual seria o nome que seria indicado pela igreja, a gente já estava aguardando, e eu só seria candidato se mudasse o nome, se fosse uma outra situação. Acabou mudando o nome, e aí sim a gente colocou o nosso nome à disposição pelo entendimento que a gente já tinha.
como eu falei no início, o irmão Lázaro foi meu padrinho, foi uma pessoa que me ajudou muito na minha carreira, e hoje eu faço parte da produtora da família dele, né? Hoje eu faço parte da Imagine, aonde tem os meus chefes, Nenhum, que era o cunhado dele, e a Geise, e toda a sua família. Na última eleição, a Vânia foi candidata a deputada, Lázaro deixou um projeto, né, que era do coração dele, que é o projeto Sentimento Novo, e ela saiu candidata, não teve êxito, mas teve uma votação expressiva, e esse ano ela decidiu não ser candidata. Então, a gente se sentiu também na responsabilidade de honrar o que tanto ele fez por mim, o tanto que ele me ajudou, o tanto que ele contribuiu, e hoje poder trilhar o caminho. Eu nunca tentei ser o irmão Lázaro, nunca, nem ritmo a gente tem parecido, mas foi a minha maior referência na música, e quando eu conheci ele, se tornou a maior referência como pessoa. Era impossível você começar a conversar com ele falando de futebol e não terminar falando de Deus. Você começava falando de música e terminava falando de Deus. Ele sempre colocou Deus na frente. Então, antes de eu tomar a decisão, eu conversei com eles, conversei com a minha família, conversei com a minha esposa, né, que é a minha maior família, e fui ao monte, né, para conversar com Deus, e eu estava muito tranquilo. E eu falei com o Senhor que eu entraria, mas que eu queria que meu coração permanecesse como ele sempre cuidou, né, e usar aquela mesma palavra que Moisés, né, de colocar que sem a presença de Deus eu não iria sair, e não vou sair para lugar nenhum. Então, pedi para que Deus fizesse parte desse projeto, que Ele estivesse nos direcionando, porque não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a gente trilhou por esse caminho, por todos esses projetos, por colocar esses projetos em prática, poder ajudar o projeto, por exemplo, Sentimento Novo, que se mantém com muita dificuldade, mas se mantém, né, com a ajuda de amigos, de parceiros, da própria família, do próprio produtor, enfim. Então a gente se sente na obrigação de dar esse passo a mais, entender que a gente tem que ter a obrigação de cuidar das pessoas, e a gente entender também que eu rodei a Bahia desde 2018, a gente fez 10 anos de carreira, mas desde 2018 que eu viajo à Bahia. Então a gente conhece bem a realidade. Eu nasci aqui em Salvador, no bairro da Max Cura, bairro periférico, e com 8 anos de idade eu fui morar numa zona rural em Feira de Santana. Então a gente sabe o que é um bairro periférico, de viver na periferia, e a gente sabe também o que é viver na zona rural. Quando a gente chegou lá, para você ter noção, nem luz a gente tinha lá ainda naquela comunidade. Comunidade Barra, comunidade que eu amo, mas quando eu cheguei lá a gente não tinha água, até hoje não tem água encanada, não tem, realmente é interior de verdade, mas a gente chegou lá, era na base do candeeiro. Então assim, eu sei o que é essa necessidade, eu sei o que essas pessoas enfrentam, eu sei a dificuldade que essas pessoas têm. Por exemplo, a Barra, essa comunidade onde eu me criei, ele é o povoado mais distante de Feira de Santana. Ou seja, se alguém quiser sair de lá e estiver passando mal, para chegar até feira, é 1 hora de relógio, 1h30 para chegar em feira para ser atendida. Então eu sei a dificuldade que essas pessoas têm. Eu sei a dificuldade de você passar mal na madrugada e sair procurando alguém que tenha um carro para poder levar você até lá. Então, eu entendendo essa necessidade, conhecendo de perto isso, não é porque alguém me contou, não é porque alguém me falou, porque eu vivi isso e vivencio porque meus pais ainda moram lá. Então, a gente sabe a necessidade do povo. Então, hoje a gente quer ter essa responsabilidade, que eu sei que vai aumentar a nossa responsabilidade, mas levar e fazendo política leve. 62 quilos, que é o peso que eu tenho. E com muita alegria, como você Com vê certeza, aqui. tem que levar alegria. Eu acho que a gente tem muito essa visão de ser a política pesada pelos nomes que estão lá, pelas pessoas que estão lá. Mas eu acho que dá para levar a política de uma forma leve. Eu não sou muito de briga, não, mas não fujo do embate. Quando for para brigar, quando for para bater na mesa, eu estaria à disposição para fazer isso. Mas levando tudo com cautela. Acho que nós, como homens e mulheres de Deus, a gente tem que ser referência. Então eu não quero entrar lá para ser mais um. Eu quero chegar lá para ser realmente uma referência, para que possa olhar e falar assim, pô, Juninho é um grande exemplo. Parabéns, meu amigo. Então, com relação à política, que a gente pode se destacar que você vai estar com a espada aí atuando no social, que é o que você Sim, com certeza. né? Valores e família, né? Representando Cristo, nosso princípio que é a Bíblia. Sim. E do que mais você pode falar aí que você também pode estar atuando? De forma geral, eu sempre, até pelo interior, a gente passou no momento da pandemia, a gente viu muitas coisas acontecer e a gente tem se preocupado muito na área também da saúde. Então, além da ação social, a gente vai investir muito na área da saúde, na educação. E se eu não falar da cultura, né, o pessoal vai me pegar.
porque a música me ajudou muito, né? Aonde eu estou hoje, a música me ajudou. Em bairros periféricos, a gente sabe o quanto que... Antigamente você perguntava o que é que você quer ser. Eu falava assim, eu quero ser um jogador de futebol. Eu quero ser um cantor. Hoje você chega, às vezes, para uma criança e pergunta, e a criança ela não sabe o que é que ela quer ser. Não sei. Ela não tem, porque a gente já não tem mais os projetos que tinha antes. A gente já não vê hoje as aulas de capoeiras ali no meio da praça, né? A gente precisa incentivar. Hoje a gente tem um apoio do mestre ventilador de Santa Amaro, que faz um projeto de ação social maravilhoso com a capoeira, espalhado por toda a Bahia. E a gente vê que vai lá buscar um jovem de dentro da periferia, que vai buscar um jovem da zona rural. Ele tem um projeto, esse projeto dele é espalhado por toda a Bahia, onde ele vai, levando jovens. Então, isso é muito importante. É muito importante a gente voltar esse olhar, porque é muito fácil a gente falar assim, mas os jovens estão se perdendo. Tá, mas o que a gente tem feito para isso? O que a gente tem feito para ele não se perder? Acho que quando a gente coloca um benefício para eles, quando a gente coloca algo para eles se distrair, para eles viver, aí vai servir também da sua decisão, né? Dos meus amigos de infância, por exemplo, do bairro da Mata Escura, muitos se foram porque fizeram escolhas erradas, né? Mas quando a gente tem uma opção, quando a gente tem a oportunidade de participar de uma aula de música, de um canto, que você vai jogar um futebol, que você vai praticar algum esporte, isso te prende, ocupa a sua mente, ocupa a mente, faz com que você crie ali algo no coração. Nada contra, mas hoje a gente vê a criançada crescendo, olhando e falando assim, eu quero ser um digital influencer. Aí você pergunta quem é a referência, a gente passa mal, né? Porque quando você vai ver a referência, uns daqueles lá do Rio de Janeiro, nada contra para quem gosta, mas que quando a gente vai olhar de referência, como, eu não tenho dificuldade de falar, como o Oruan, por exemplo, você vê uma criança e fala assim, eu quero ser igual ao Oruan. Aí a gente vai olhar a referência e não tem uma referência bacana, não tem uma referência familiar. A gente vê tantas atrocidades acontecendo e a gente fala, por que o nosso jovem está indo nisso? Porque o que ele hoje tem no celular, o que ele hoje tem no controle, são essas referências e eu não quero ser esse tipo de referência para essas pessoas. Maravilha, meu amigo. Parabéns. Eu acho que o caminho realmente é esse e nós precisamos realmente nos posicionar. Sim. Porque está cada dia difícil com essa geração. E é isso aí, trazer a verdade, trazer os princípios. Sim. Tornar aquilo que nós vivemos mesmo, o futebol, a atividade física, aquela leveza que a gente tinha. E eu até acho que quando vem, né, um filho, a gente começa a pensar de uma outra maneira, né? Talvez se eu não tivesse com meu filho hoje, eu não estaria aqui. Mas quando a gente vê, a minha esposa observa muito, a gente às vezes está assistindo um desenho, de repente a gente vê alguma coisa diferente e fala, opa, por que tem isso? Então meu filho, ele tem costume de qualquer coisa que apareça diferente, ele mesmo pede para pular, ele pega o controle, ele pula isso para não assistir. Então a gente vê isso que está dentro de tudo, está dentro da TV que está assistindo. Hoje meu filho, ele tem um celular onde ele fica assistindo e hoje praticamente ele nem pega no telefone. Faço de tudo para que ele brinque, para que eu passe momentos ali, ele realmente brincando com os carrinhos dele, ele faz questão de cuidar do carrinho, faz questão de fazer isso. E eu tô vendo que ele já tá crescendo, ele já tá querendo gastar aquela energia dele. Então, a gente já tá buscando para colocar ele, para praticar um esporte, para praticar algo, para ele poder ir gastando aquele tempo dele. Então, isso é muito importante. A gente tem o costume de dizer, falar assim, faça, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E isso acaba não sendo o correto. Porque o teu filho, quando ele te vê, ele vai fazer exatamente o que você faz. Então, antes de eu tentar ser um político, né, ser alguém melhor fora de casa, eu tenho que fazer isso dentro da minha casa, eu tenho que ser um bom pai. Eu acho que quando a gente é um bom filho, é muito mais fácil para você ser um bom pai, ser um bom esposo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Cuidando em casa, a gente vai conseguir fazer alguma coisa na rua. Verdade. É o exemplo, né? Com certeza. Para eles. Parabéns, meu amigo. Conta pra gente hoje, 2026, né? Você tem uma trajetória, você falando um pouco do seu início, nós sabemos que no início, alguns anos atrás, quando você começou, havia uma resistência muito grande, né? O meio musical do qual você exerce dentro das igrejas. Como é que tá isso hoje? Hoje a gente vê muitos artistas, né? Muita coisa bacana, muita coisa nova. Conta um pouquinho pra gente, você que vive isso, né? Qual a sua visão a respeito? Melhorou? Você que é bem posicionado também, tá aí nessa guerra. Conta pra gente como é que tá esse território. Olha, eu acho que melhorou muito, né? Mas muito mesmo. Acho que quando eu comecei, já tinha pessoas que já tinham enfrentado outras batalhas e, mais uma vez, eu dou exemplo de Irmão Lázaro, que enfrentou uma batalha muito grande.
Quando a gente começou, também não foi fácil, né? A gente tinha muita dificuldade. E hoje a gente vê, eu vi recentemente a Aline Barros, né? Gravando, fazendo um feat, cantando um trap. Eu acho que há 10 anos atrás ninguém imaginaria que isso aconteceria. Mas eu acho que é importante a igreja entender que o nosso Deus, ele é o mesmo. O tempo muda e nosso Deus, ele é o mesmo. Mas hoje, quantas pessoas são edificadas, quantas pessoas hoje voltaram ao evangelho por conta de um vídeo nas redes sociais, por conta de uma pessoa que ela acompanha no Instagram, acompanha no TikTok. Antigamente a gente não tinha isso. Então a gente entende que o tempo ele mudou, né? O nosso Deus é o mesmo, mas as armas também mudaram. As armas mudaram. Antes as pessoas tinham programa de rádio para poder falar do amor de Deus. Hoje a gente está no podcast. Então estamos aqui também falando do amor de Deus. As pessoas antes, porque tinha muita aquela música mais lenta que a gente costuma falar, os louvores lentos, adoração. E o que eu canto é o quê? Eu estou adorando a Deus. Então, seja no pagode, seja no forró, seja no reggae, vai ter aquela pessoa que vai se identificar com aquilo. Então, a igreja foi entendendo isso, a igreja foi entendendo o ambiente, a igreja hoje foi entendendo a importância de ter uma rede social onde você faça um devocional pela manhã. Quantas pessoas foram edificadas com o café, com a Bíblia? Pastor Júnior, né? Que criou esse projeto. Então, quantas pessoas foram edificadas através desse projeto? Através de quê? Através das redes sociais, né? Quantas pessoas foram edificadas através de, por exemplo, a banda Som Louvor, que eu tenho uma amizade muito boa com o Jets. Quantas pessoas foram edificadas através desse ministério? Então, assim, hoje tem sido um pouco mais fácil, a gente tem visto o cenário como tem mudado, essa oportunidade que tem tido. A gente estava falando aqui nos bastidores, por exemplo, Samuel Eleutério, que começou, né, aquela linha do pentecostal. Hoje ele faz praticamente o que a gente toca hoje, que é o pagode. Então, tendo uma aceitação muito boa, entrando em congressos que talvez eu não entrei, e isso é a palavra de Deus se cumprindo. E acho que a gente tem que entender isso e comemorar isso com os nossos companheiros. Tem gente que se entristece, que fala, poderia ser eu. Eu vejo dizendo assim, tá chegando, é Deus. Porque o que ele vai chegar hoje é que outra pessoa que chega depois vai além. Então, assim, eu fico muito feliz com o cenário como tem vindo, mas ainda espero que o meio evangélico, o meio gospel, ainda seja um pouco mais unido. Acho que o que falta hoje é o meio evangélico ser mais unido. Se você olha hoje a nível secular, você vê que todos os artistas grandes têm um artista que ele abraça, tem uma produtora para cuidar de outros artistas, e hoje quando a gente olha os maiores artistas do gospel, não tem ninguém para vir como seu sucessor. Então, é importante a gente fazer isso, porque quando você para, Deus levanta alguém, eu sei, Deus tem levantado, então vamos abençoar essas outras pessoas que Deus está levantando, porque a gente entende que hoje já tem alguns que estão cansando, outros que já quer parar, vai diminuir a agenda, só quer fazer 2 shows no mês, 4 shows no mês. Então vai lá, abençoa a vida de alguém, leva alguém para perto, que aí tá com gás novo, coloca um menino do balança para rodar, coloca outro que tá começando aí, que dá tudo certo. E a palavra de Deus vai sendo levada. Maravilha, é isso aí mesmo, meu amigo. Concordo também contigo. E é aquela coisa, né, que Paulo fala, né? Apolo regou. E é assim, a gente vai caminhando, né? Um semeou, outro jogou a semente, outro jogou a água. E o importante é que o reino vai crescendo, né? Eu tenho uma admiração também muito grande pelo Thales, porque alcançou o meu início ali, né? No ano de 2015. E tinha um espaço de eventos chamado Estação da Música. Em 2014 teve lá Preto no Branco. E em 2015, na verdade, em 2014 teve o Thales lá, fechou aquilo, e eu falei, cara, eu tinha chegado em Feira de Santana, falei, que maravilha, um dia eu vou cantar nesse palco. E aí Deus me deu a oportunidade em 2015, eu cantar nesse mesmo palco, e depois daquele dia ali, a casa de evento fechou, e até hoje é fechada. Então eu participei do último evento que teve ali na Estação da Música. E eu fiquei com aquela referência com o Thales, que no dia que eu vi ele cantando, eu falei, cara, eu vou fazer isso aí. E eu encontrei com ele em um evento em São Paulo, a gente conversando, ele tem jeito dele também, né? Bem alegre, bem pra cima. Ele falou assim, Neguinho, gostei de você, Neguinho, você é agitado, você é igual eu. Neguinho, você quer um conselho pra você chegar, pra você arrebentar? Eu falei, claro, quero. Aí ele falou assim, foge do padrão, Neguinho, foge do padrão. Arrebenta. O padrão é o que faz você ser igual a todo mundo, foge do padrão. E até hoje eu tenho fugido do padrão. Uau! Acho que isso foi um dos bons conselhos que eu ouvi. Fugir do padrão, às vezes a pessoa pode se assustar, falar, não é fugir do padrão como cristão, é que quando as pessoas falam assim, tá todo mundo indo para um lado, o Juninho tá indo pro outro. Tá todo mundo, porque agora tem que gravar assim, assim, assim. Eu falo, não vou gravar assim, vou gravar essa música aqui. E acho que 90% das músicas são, graças a Deus, são todas nossas. A gente tem escrito, às vezes com um amigo, com um parceiro.
essa música pra God, por exemplo, eu tinha feito o refrão da música, mas para terminar a música eu não estava conseguindo. Então, eu chamei a minha equipe, chamei a banda, terminamos a música juntos. Então, assim, eu tenho essa questão de fugir do padrão. Tá todo mundo fazendo de um jeito, eu vou fazendo de outro, mas levando a palavra de Deus. É isso aí. E não fugindo do princípio, que é o mais importante. Sim, né? claro, claro. Trazendo o seu de uma forma diferente. Que eu tenho que fazer uma ressalva que as pessoas falam assim, mas Juninho canta pagode. Mas se você parar para observar e ouvir de fato a letra das nossas músicas, você sempre vai ver que a gente sempre faz questão de levar na palavra, né? Se já me permite a música pagode, ela fala assim, falam por aí que crente não pode dançar, que isso é pecado, eu não posso subir no altar. É fácil apontar o dedo para seu irmão, falar que meu pagode não é adoração. Por isso não vou me calar, sei bem quem me escolheu, vivendo o Salmo 105, pois tudo que eu faço é pra Deus. Aí canto no refrão, quem falou que crente não dança, tá escrito onde que não pode, meu louvor é pra God, meu pagode é pra God. Quem falou que crente não dança, tá escrito onde que não pode, meu louvor é pra God, meu pagode é pra God. Então a gente leva a palavra dizendo que tudo que a gente faz é pra Deus, é pra God. Que lindo, uau! É a nova, hein, pessoal? Fiquem ligados. Meu amigo, eu quero lhe agradecer, tá? Quero te pedir que você deixe uma mensagem para o público de casa. Fala um pouquinho aí o que é que você tem para trazer para a gente para a mesa sobre esse momento, sobre você, sobre a sua vida. E quero lhe agradecer desde já por esse episódio, por esse tempo de mesa. E manda ver. Olha, eu que agradeço e nesse momento a gente tem vivido um momento especial onde tem se falado muito sobre o Acorda Brasil. Eu quero falar o despertar, né? Que a gente possa despertar, que a gente possa entender a referência maior para nós tem que ser Deus. Sim. E que a gente possa despertar no sentido de que a igreja precisa sair das quatro paredes, que a igreja precisa de fato levar o nome do Senhor nos quatro cantos, que a gente precisa se posicionar. Eu acho que quando a gente não se posiciona, a gente deixa de avançar e a igreja jamais pode parar de avançar. Então, a minha palavra que eu deixo é despertar, resistência, a gente tem que persistir e a gente tem que seguir firme para o alvo, e o nosso alvo é Cristo. Avante e sem parar. Amém, é isso aí. Nossa pátria, nossa nação é gigante e nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Amém. Mensagem linda, temos que despertar e acordar mesmo, ir para a guerra e lutar, porque o avivamento vai chegar e a promessa é nossa. Somos brasas, brasileiros. Glória a Deus. Somos tochas e vamos incendiar essa nação. Pessoal, você de casa, muito obrigada. Estamos finalizando aqui o episódio. Deixa aí o seu testemunho, o que é que você achou. Quiser mandar alguma pergunta, alguma informação, pode mandar pra gente que a gente vai responder nos comentários. Tchau, tchau. Yeah. Maravilha! Yeah.